penso que a escrita, acima de tudo, é um espaço de liberdade. Aquilo que eu gosto, aquilo que me agrada, que me desagrada, enfim, o meu sentimento eu expresso na escrita. Mas primeiro foi o prazer de ter uma caneta e um papel branco. Mas com o tempo fui percebendo que a escrita é um espaço para negociar a minha própria identidade. Quem eu sou, o que faço, quais são os meus sonhos, como é que eu sonho o meu país, a minha família e o mundo que gostaria de ver construído. Então, foi nessa senda que comecei a escrever algumas tias. E até hoje eu faço da escrita o meu lugar de negociação para uma mudança, para uma transformação. É o meu modo de participar na dinâmica da vida, para a criação de uma situação mais humana, melhor para todos nós. Incêndio dentro de cada janela e se vê. Eu não sei porquê. Este incêndio que arde dentro como o corpo todo e a gente finge que não vê, finge que não vê, finge que não vê. Mas por dentro arde como não vai arder. Se na minha terra não tem para comer, já quase creio que não tenho direito de ser alguém. E por isso arde ter de dizer adeus, sem saber se o deserto me vai vencer. Juntar os últimos sonhos com a roupa do corpo, partir por mim e pelos meus. E afinal tem que haver algum Deus. Bem-vindos, estamos mais uma atividade da Semana Universitária da FUP, da UNB, no ano de 2020. Antes da gente começar essa oficina, queria primeiramente agradecer à instituição, agradecer à professora coordenadora Elizabeth Mamed da Costa, agradecer às alunas e aos alunos que contribuíram com o processo de elaboração dessa oficina. E essa oficina intitulada Escrita mediada pelo afeto, o coração, o corpo e o espaço universitário, ela tem a intenção de que a gente possa construir juntos, nesse contexto, estratégias adequadas para que a gente, no processo de escrita acadêmica, considere ainda elementos relacionados ao corpo e ao coração. Então, dito isso, essa proposta ela nasce há um ano, durante a Semana Universitária de 2019, também da UNB. Ela, logo em seguida, tem outras edições em outros formatos ainda na instituição, e ela é fruto de todas as relações, é fruto de muitas conversas, de muitas relações dentro do espaço formativo, considerando as orientações de TCC, considerando conversas, diálogos entre outros professores e com os alunos, falando das próprias inquietações sobre o processo de escrita acadêmica. E para isso, para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões, a gente vai partir considerando dois referenciais que foram muito importantes, né? Que é Bell Hooks e que é todas as contribuições sobre a filosofia antiga africana, elaboradas e divulgadas pelo professor Dr. Renato Nogueira. Então, espero que vocês possam aproveitar, estejam convidados a partilhar esse vídeo, essa oficina, com quem você achar que pode se interessar, e é isso.
apresentado um pouco a proposta, a gente vai seguir um pouquinho com as apresentações de todos nós, integrantes desse grupo. Bem, eu sou a professora Elizabeth Maria Mamed da Costa. Eu sou professora da FUP, professora principalmente do curso de licenciatura em Ciências Naturais, embora também atue em outros espaços dentro da Universidade de Brasília. E essa oficina, ela é para mim muito cara, muito importante, porque escrever é algo que nos afeta, é algo que no nosso dia a dia faz com que a gente se depare com grandes desafios. Então, poder falar da escrita a partir também de outros referenciais, inserindo a questão do afeto, do amor, do sentimento, do coração, no processo de produção, eu acho que é algo que vale a pena ser discutido. Bem, agora eu vou também me apresentar. Me chamo Tatiane Alves de Lima Silva, Tatiane Silva. Atuei, como de costume, para falar bem a verdade, como de costume, eu vou também trazendo outros elementos para além da formação profissional, porque eles todos também nos constituem, eu gosto sempre de estar lembrando, né? Eu sou nordestina, de Aracaju, cheguei no Distrito Federal nos anos 2000 e desde então me fixei. Atuei nesse processo de chegar no Distrito Federal, alguns elementos que eu trazia desde a infância foram ficando cada vez mais evidente, que era principalmente o desejo em tornar-se professora, vindo de família de professores. E aí, então, ingressei no curso de licenciatura em Ciências Biológicas. Atuei na educação básica, atuei como professora também na Faculdade UNB de Planaltina, a qual ainda mantenho, felizmente, o contato. E nesse percurso também de pensar tanto a educação básica, das experiências que eu trouxe da educação básica, quanto do ensino superior, a escrita, ela permanece, refletir sobre a escrita também permanece num lugar que muito me mobiliza, né? Então, eu fico muito grata de estar aqui nesse momento compartilhando reflexões com vocês sobre esses processos de escrita. Atualmente estou vinculada à UFG, realizando o doutorado na área de ensino de ciências e matemática. E é isso. Débora? Boa tarde, gente. Boa noite. Eu me chamo Débora Cintia Alves de Souza. Sou licencianda em Ciências Naturais. Eu tenho 27 anos. Sou estudante da FUP. Acredito que a maioria das pessoas da FUP já tenham me visto ou que me conhecem. Acho que é isso. Não sei, mas... Kathleen? Boa tarde, gente. Meu nome é Kathleen Cristina Mouzinho Santos. Eu também sou licenciada do curso de Ciências Naturais. Tenho 23 anos. Também sou estudante da FUP, porém, atravesso a cidade para chegar na minha faculdade, que eu moro na Finlândia, que é o outro ponto extremo da minha faculdade. E acho que é isso. Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou a Sarana de Souza Nunes, tenho 22 anos, sou também licencianda em Ciências Naturais, estudo na FUP, e estou muito feliz por estar participando desse projeto, dessa oficina. Muito obrigada pela presença de vocês, meninas.
Então, falando um pouquinho sobre qual vai ser o nosso percurso, né? É um desafio fazer uma oficina em que se propõe um diálogo mais íntimo, um diálogo em caráter propositivo, né? Utilizando meios remotos, mas a gente segue nesse empenho. E aí eu vou falar um pouquinho sobre como é que vai ser o nosso percurso, né? Primeiro falando que as questões sobre linguagem não são questões de um agora, né? Como muito é sabido. Enquanto espaço acadêmico, linguagem vista enquanto espaço acadêmico, enquanto campo de estudo, é uma área extremamente ampla, em que a gente tem contribuições teóricas de diversas formas, né, em múltiplos formatos. Então, o que a gente está considerando aqui pensando um pouquinho as escritas, como dito no início, a partir de bell hooks e a partir da cardiografia de pensamento que traz o professor Dr. Renato Nogueira. Então, justamente a partir dessa compreensão, a gente vai anunciando ao longo da nossa conversa, né, do nosso diálogo, a gente vai pensar um pouquinho sobre essa relação entre a dimensão de um pensar, de uma racionalidade vista muito frequentemente em contraposição a um sentir, né, a dimensão corporal, a esse corpo encarnado, né? Então a gente vai refletindo a partir dessa dicotomização há muito vista. E aí, para isso, para que a gente consiga refletir um pouquinho juntos, qual vai ser o nosso percurso? A gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é que a gente pensa e o que é que a gente sente à medida que vai escrever alguma coisa dentro de um contexto acadêmico, né? Então, a gente vai fazendo essas partilhas. E aí, então, enquanto isso, eu vou convidar as pessoas que estão assistindo a gente a também fazer esse exercício de identificar o que pensa, o que sente durante o processo de escrita, né? E aí, em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre onde é que está localizado esse corpo, onde é que está localizado esse coração, onde é que está localizado essa dimensão do pensar durante esse processo de escrita, propondo algumas atividades que a gente vai executar aqui. E aí a gente segue conversando um pouquinho, certo? Então, prontas? Prontas. Bora lá? Eu tinha perguntado para vocês um pouquinho sobre o que é que vocês pensam, o que é que vocês sentem quando vocês estão escrevendo algo, seja dentro do contexto acadêmico, seja para esta universidade, seja dentro desse espaço universitário. O que é que vem de pensamento, o que é de vem de sentimento? Bom, isso depende muito para mim, né, do que eu estou escrevendo. Se for uma pesquisa que eu estou fazendo de um assunto que eu gosto bastante e tal, dividindo isso com as minhas amigas, meus amigos, eu sinto muito prazer e muito entusiasmo em escrever. Eu acho que quando eu começo, vai vindo esse entusiasmo, esse prazer, essa curiosidade que eu tenho em escrever mais e mais, e acaba sendo uma experiência extremamente prazerosa para mim. Mas, dependendo se for um texto que eu tenho que escrever para uma matéria, que eu tenho um tempo delimitado, não muito grande para escrever esse texto, aí já começa a vir um desesperozinho, eu demoro muito para começar, e o término é muito arrastado, e quando eu termino é só o alívio de já ter terminado aquilo, de ter meio que me livrado. Mas, se por acaso esse arquivo, né, que eu estiver escrevendo, for de um assunto que me instigue, que me cative também, então essa escrita passa a ser cada vez mais parecida com a outra escrita que eu já mencionei, né, de ser prazerosa, de ser animada, entusiasmante. Bom, como a Sarana falou, se a pesquisa for por um artigo que eu já estou por uma coisa que eu já estou pesquisando há muito tempo, que eu estou tendo contato direto e algo que eu gosto, por mais que seja prazeroso, eu me sinto insegura da minha capacidade intelectual.
vem aquela segurança, aquele mesmo desespero pela responsabilidade da linguagem, dos termos que tem que colocar, mesmo a gente sabendo, porque parece que quanto mais a gente sabe, mais inseguro a gente tem que falar sobre aquele assunto, né? Então eu sinto aquele medo, mas ao mesmo tempo aquela coisa prazerosa, tipo, vai dar certo, é o que eu gosto, então vamos lá. Entretanto, se for um trabalho acadêmico em uma disciplina, também dá um medo, mas eu acho que a pressão é menos. Porque dentro de uma disciplina, eu acho que acontece a questão do ensino-aprendizagem. Então, eu acho que você tem uma margem de erro para você se sentir mais aliviado para poder errar, entendeu? Do que um artigo acadêmico que você tem que submeter. Então, eu acho que a pressão é menor. Rola as mesmas inseguranças também, se for um assunto que você não gosta, realmente aquilo vai ser um sofrimento para você, você não vai terminar, tipo, querendo jogar ele, tacar fogo ali praticamente. Mas eu sinto que eu tenho menos pressão. Tem menos pressão. Débora? Tá fazendo as anotações que eu vi as meninas falando para não esquecer. Eu sou um pouco diferente das duas, assim. Eu nunca pesquisei sobre algo que eu não gostasse, de fato. Já pesquisei sobre coisas que eu não tenho tanta habilidade, né? Que não sejam muito tão do meu interesse, né? Se a gente for pensar na zona proximal, assim, tipo, eu gosto muito de pesquisar sobre gênero, sobre sexualidade. Já pesquisei sobre evasão, por exemplo, que é uma coisa que tem um cunho social muito forte, que eu gostei bastante, mas não é uma coisa que me chama tanta atenção. Então, para mim, foi mais fácil pesquisar sobre uma coisa que, tipo, eu gosto, mas não gosto tanto. Eu acho que se aproxima muito do que a Kathleen falou, né? Que, tipo, quanto mais a gente pesquisa sobre aquela coisa, quanto mais carinho a gente tem por aquela coisa, mais pesa a responsabilidade. Então, para mim, quando eu escrevo sobre algo que eu gosto muito, tipo, tal qual gênero, tal qual sexualidade, eu me sinto. A minha capacidade intelectual vai assim, eu me sinto muito burra mesmo, assim, eu tenho um sentimento muito forte de que eu sou burra, que eu não me sinto capaz. Quando eu começo, até que flui, mas até eu começar, eu me auto-saboto muitas vezes. Eu me auto-saboto muito para poder chegar no ponto que eu gostaria. Quando eu começo, às vezes flui muito rápido, às vezes não flui tão rápido assim. E rola muito disso. Quando eu escrevo dentro de disciplina, eu tenho uma facilidade muito maior mesmo. Eu acho que também casa com o que a Kathleen falou. Tipo, a gente não tem. Porque quando a gente submete um artigo, a gente tem uma avaliação, né? Não que numa disciplina a gente não tenha, mas a gente tem uma possibilidade maior de errar. Nem sempre essa publicação que a gente faz vai para publicação de fato, né? Nem sempre o professor seleciona para falar, não, olha, esse artigo está muito bom, vamos mandar para alguma revista. Nem sempre tem essa proposta. Então, eu acho que o fato de não ter essa pressão acadêmica, né, ajuda muito a trazer uma leveza. Então, assim, independente, eu já li muita coisa que eu não gostava em disciplina, já fiz uma disciplina com um professor que ele passou umas coisas muito nada a ver, assim, com o que a gente estuda, assim. Era uma disciplina optativa para ciências, né, ciências naturais. E aí tinha uma galera da agro, tinha uma galera da gestão ambiental, não tinha da LEDOC, porque a gente não costuma fazer disciplina com a LEDOC, né? Mas nessa disciplina a gente dá muita coisa sobre coisa de agro, né? De cultivo de terreno, enfim, de monocultura, foi umas coisas mais assim, que não tem nada a ver. Eu não escrevi sobre isso, mas assim, foi uma base que eu tive, né? Então, para mim eu não achei difícil. Para mim foi bem diferente, na verdade, o sentimento assim. Escrever sobre esse tipo de coisa, fazer resumo sobre isso, para mim foi bem diferente. Não foi difícil. A Débora, ela traz pontos interessantes nessa discussão. Quer dizer, acho que as três colocam a questão do afeto por aquilo que você está escrevendo, ou seja,
É diferente quando eu escrevo alguma coisa que esteja vinculado aos meus sentimentos, de quando eu tenho que cumprir uma tarefa e escrever alguma coisa para uma disciplina. E eu acho, e eu estou aqui nesse momento para dizer que esse sentimento é um sentimento que também nos transpassa. Então, assim, quanto professora, e com 20 anos de carreira, eu percebo claramente que o processo da escrita me gera uma angústia que é diferente de, por exemplo, ministrar uma aula, sabe? Então, eu acho que a gente primeiro precisa ter consciência de que os processos são diferentes. O falar é diferente do escrever. Eles atingem o outro também de maneira diferente. Quando eu começo a fazer uma fala, e esse momento é totalmente estranho, né? Porque nós estamos aqui num diálogo mediado pela tecnologia, cada um num lugar diferente, mas nesse momento ainda nós conseguimos nos ver. Essa semana, posso me estender um pouquinho, Tati? Essa semana eu passei por algumas experiências com sala de aula onde eu não vi os alunos. E houve alguns momentos que foram difíceis, mas a escrita, penso eu, que ela também tem esse lado. Você escreve num processo pessoal e quem vai ler não está te acompanhando. E o que ele vai ter de você é aquilo que você conseguiu colocar em palavras naquele texto. Ele não tem você acompanhando a leitura do texto. Então, isso causa uma sensação que é distinta. Eu não quero dizer se é melhor, se é pior, eu não sei o quê, mas ele causa esse distanciamento do leitor, ele incomoda, tá? Depois tem isso. Por que um texto que eu escrevo no decorrer de uma disciplina, ele me causa sentimentos diferentes do que aquilo que acontece quando eu me proponho a escrever o TCC, ou a monografia, ou um artigo, tá? Primeiro, porque eu acho que no contexto das disciplinas, vocês recebem uma tarefa que já vem orientada. Então, eu espero receber um texto de um aluno que contenha isso, isso e isso. E, de alguma forma, na cabeça do autor do texto, isso ajuda a sistematizar aquela escrita. Por outro lado, quando você está desenvolvendo uma escrita que é autoral e tal, ela te coloca num outro lugar. Primeiro que você tem que estabelecer esse roteiro. Depois, você tem que se convencer de que esse roteiro é um roteiro adequado, tá? Passa pela questão que a Sarana disse. Depois eu tenho que reunir palavras que vêm de uma escrita formal, que é diferente do meu coloquial, do meu dia a dia. Então, eu tenho também que lidar com a questão da linguagem. Depois que eu vou ser avaliado por um par, que eu não conheço, que eu não tenho nenhuma relação afetiva com ele, e é isso, é o ilustre desconhecido que vai fazer um julgamento, não da minha pessoa, mas do meu texto, sabe? Então, ou seja, o que eu tentei trazer nessa fala foi
os vários sentimentos que nos perpassam quando a gente escreve. E também para dizer que eles são naturais, que não é, eu não sou mais ou menos burra, ou eu não sou burra, porque eu levo um tempo maior ou menor para lidar com esse conjunto e conseguir pôr aquilo no papel. Tá? Durante muito tempo, eu tinha uma sensação de incompetência, porque me passava exatamente esse sentimento de, putz, cara, eu não consigo escrever isso. E aí o tempo vai passando, vai passando. Os prazos são fundamentais, porque os prazos criam os limites. Então, você pode maturar uma ideia, mas se você tem um prazo para que essa ideia se concretize, chega um momento que chega de pensar e vamos lá na prática, né? E muitas vezes eu me sinto pressionada pelos prazos. Por quê? Porque eu fico pensando. No entanto, hoje eu reconheço que este tempo de pensar, ele é tão necessário quanto o tempo para escrever. Porque aquilo que você disse, Kathleen, faz todo sentido. A hora que eu começo a escrever, o texto deslancha. Mas o texto deslancha porque você gastou, porque você investiu um tempo para pensar sobre a sua escrita. Então, você, na realidade, começa a construção do texto antes de sentar para escrever. Sabe? E eu acho que isso é muito legal. Era isso. Seu microfone. Muitas coisas surgiram daqui, né? Se a gente fosse falar, tô falando daqui, o que me pareceu mais forte, né? Avaliem e vejam se é isso mesmo. As reflexões sobre os prazos, a questão da sensação de incapacidade, do sentir-se burra, quão forte é quando a gente está escrevendo e dedica um tempo para escrever coisas que a gente goste, que nos mobilizam em alguma medida, né? Além disso, uma outra coisa que me pareceu muito forte aqui foi as medidas diferentes quando eu estou num espaço que é destinado para os processos de ensino-aprendizagem, como uma sala de aula, em que eu pareço estar mais permeável à possibilidade do erro, e isso me gera uma possibilidade do exercício da escrita diferente, né? Ainda que eu compreenda a pressão, ainda que eu compreenda o prazo, a data, ainda que eu compreenda as dificuldades existentes, parece que ali então eu estou entendendo a pressão, eu estou olhando para a pressão, eu estou entendendo que ela está ali, ela está me olhando, ela está me fixando o olhar, mas eu estou mais permissível à possibilidade do erro. É isso? Era isso? Parece que também é mais confortável essa situação. Mais confortável. Pode falar. Mas eu acho que é justamente o que a Beth falou, é porque a gente conhece quem está nos avaliando, né? A gente tem uma convivência, então, como a Beth falou, tem uma relação afetiva. Ali é totalmente outra pessoa estranha que não te conhece, que ela não sabe nada sobre você e vai realmente só olhar o seu texto. A Betinha vai saber, não, ela estava nervosa aqui, eu entendi o que ela quis dizer, entendeu? Essa Betinha foi explicar, foi ler o meu texto. Então, eu acho que é bem... Por isso que eu acho que torna menos difícil o processo da escrita. São muitas possibilidades, né? E a gente vai ao mesmo tempo em que a gente vai percebendo que a nossa história, que um eu, seja um eu Sarana, um eu Kathleen, um eu Débora, um eu Betinha,
com toda a sua história, com toda a sua trajetória, ao mesmo tempo que cada uma tem uma forma de reagir, de agir diante desses contextos, me parece que tem pontos que se interseccionam, né? Que estão muito relacionados. Agora, pensando em tudo isso que a gente falou até o momento, pensando na questão da convivência, pensando na questão dos prazos, em como eu me sinto mobilizada pelo afeto, como eu vou recrutando de mim tempo, isso compreendendo o processo de escrita também como individual, mas reverberando de um jeito coletivo também, né? A gente está pensando aqui no nível individual, esse processo do eu escrevendo, né? Este corpo dotado de história. Então, a gente está pensando um pouco nessa perspectiva. E aí, considerando todas essas coisas que a gente falou, eu quero propor uma coisa para vocês, e eu vou propor também para as pessoas que estão nos assistindo. E eu quero propor que a gente construa uma cena. Vocês topam? Topo. Então, Tá bom. é um desafio, né? Essa é a realidade. É um desafio. Mas essa cena que a gente vai construindo, eu tô aqui de fora. Eu vou estar aqui como uma narradora da cena, mas só no princípio da cena. Depois vocês que vão narrar a cena. Então, como é que vai funcionar? Pensando, essa vai ser uma forma da gente olhar, da gente retornar para os espaços acadêmicos. Então, olha só, a gente vai pensar sobre a dimensão do pensamento e a dimensão do sentimento no próprio processo de escrita. E aí eu queria propor que 3 de vocês ficassem como atuantes dessa cena. Então, vocês podem criar, e quem está aí em casa também pode criar o que quiser, tá? Podem criar personagens, vocês podem ser o que vocês quiserem. Nesse momento, vocês deixam de ter os nomes de vocês e podem criar nomes. É um personagem. Então, vocês criam os personagens de vocês, uma pessoa vai ficar de fora, como observadora desse processo, e a gente vai voltar para a universidade para pensar sobre o processo de escrita. Top? Bora. Bora lá? Aí, eu já vi que teve gente que bocejou. Mas não precisa bocejar. Tá tudo bem. Vocês podem procurar uma forma em que vocês se sintam muito confortáveis para ingressar nessa história. O importante é que vocês, ingressem nessa história que a gente vai construir, certo? E aí, Sarana, você pode ser observadora? Posso. Ótimo. Então, quem está aí em casa também vai fazendo, certo? Todas confortáveis para ingressar na história? Muito confortáveis. Muito confortáveis. Quem quiser fechar o olho, fecha. Quem quiser manter o olho aberto, mantém. Aí em casa também, do jeito que vocês preferirem, né? Então tá. História começando. 3, 2, 1. Você tá chegando agora na universidade. Parece um dia como todos os outros. Nossa, um calor. Tá quente hoje. Você chega dentro da universidade e aí a primeira coisa que você faz é já correr para beber uma água, porque você não tá aguentando. Pronto, você bebeu sua água. Agora você vai em direção à sala. Que sala é essa? À medida que vocês forem falando que sala é essa, vocês também já podem ir se apresentando. Então, por exemplo, se eu vou falar da Sara, eu tô na cena, assim, eu sou o João, eu sou estudante do curso tal, e eu tô vendo a sala desse jeito. Mais ou menos isso. Então tá, vocês estão chegando na sala, bebeu sua água, refrescou, depois desse calor que tá, dessa secura que tá na região centro-oeste, refrescou, vai para a sala. Que sala é essa?
Bom, eu só tenho uma sopinha de letrinhas aqui. É um monte de letra. AT 4212. AT. O que é isso? Onde fica? Ai, meu Deus. Eu tô em cima da hora. Você que tá vendo a sala T 4212, como é que é seu nome? O meu nome é Ofélia. Sabe, Ofélia? Então, e assim, faz muito tempo que eu não estudo. E agora eu cheguei aqui. E o meu sonho era estar aqui na UNB. Mas eu não sei. Ô, mocinha, você pode me dizer onde fica essa sala? Ai, eu não posso, porque hoje também é meu primeiro dia. Ai, meu Deus, não tem nenhuma plaquinha. Peraí. Olha, eu achei uma sala. Ela é a AT 4322. Eu acho que ainda não é a minha sala. Olha, eu vou continuar aqui procurando, tá? Tá certo, Ofélia. Tem mais alguém aí perto de você, Ofélia? Tem um monte de gente nesse lugar. Um monte de gente, mas parece que tá todo mundo perdido. E ninguém fala comigo. Mais alguém tá vendo essa sala que a Ofélia tá? Eu tô chegando nessa sala porque eu encontrei uma amiga que quando a gente foi fazer a matrícula juntos, a gente se conheceu e ela me convidou para ser parceira dela durante esse primeiro dia de aula. Então, como ela já conhecia a faculdade, porque a irmã dela já estudava aqui, a gente foi e ela me ensinou já a sala. Mas eu não tô vendo a Ofélia. Tô vendo uma pessoa desesperada ali, eu acho que é a Ofélia. Procurando na sala, eu acho que eu vou lá ajudar ela. Meu nome é Amanda. E eu estou bem calma, tomando minha aguinha e indo pra sala com minha amiga. Amanda, você é de que curso, Amanda? Eu sou de veterinário, medicina veterinária. Certo. Você vai lá conversar com a Ofélia, Vou lá conversar com ela pra ver como é que ela tá, porque ela tá tão desesperada assim. Qual que é seu nome? Ai, eu só não sei. Você tá na segunda graduação, você tá dizendo, né? Qual que é essa graduação que você tá fazendo agora? Pode ser, Helena, tá? Então, aí, Ofélia, você estava falando desse projeto de extensão que é um projeto maior, mas que é coordenado pela Helena. Que é coordenado pela Helena. Entendi. E aí, a Helena agora, ela pode contar um pouco mais desse projeto para todo mundo. Agora vocês vão ter que escrever um artigo, é isso? Que você estava Sim. indo numa reunião agora com a Amanda e com a Ofélia, né? Sim. Tá certo. Então, boa reunião lá. Obrigada, Helena. Nada, obrigada a você, mas... Você vai... Então, gente, e aí, o que vocês acharam da pesquisa? A gente teve o diário de campo, né? A gente fez um diarinho de campo, rolou também o questionário, lembra, Ofélia, que a gente fez o questionário? Sim, eu lembro. Aquele que a gente estruturou? Então, eu não sei, Amanda, eu não sei, precisamos conversar com a Amanda, porque eu sei que vocês vão fazer todo o relato das doenças relacionadas aos animais, né? E eu fico com a parte do desenvolvimento das pessoas, da socioeconomia, eu faço essa parte? Eu acho que pode ser. Eu acho que a gente pode, assim, dar uma opinião, né? Dar um feedback quando a gente for lendo. Talvez acrescentar alguma coisa se a gente conseguir, né? Porque não é muito na nossa área, mas a gente pode tentar ajudar, né? Nessa parte do artigo. Mas se você puder ficar com essa parte do referencial teórico, acho que vai ser um pouco melhor, né? Já que é a sua área. Tá. Eu vou estar trazendo os dados sobre a saúde animal dos cavalos, né? Que estão na rua. E também que é uma questão de saúde pública, né? A saúde deles. Então, eu vou estar
também trazendo esses dados para o nosso artigo. Pausa na cena. Agora vocês estão, cada um na sua casa, escrevendo esse artigo. E aí vocês vão estar assim, ó, na frente, seja de um caderno, seja de um computador, seja do que vocês quiserem utilizar para poder escrever esse artigo. Vocês estão escrevendo esse artigo. E vocês vão estar aqui, ó, escrevendo e pensando alto sobre como é que está sendo escrever esse artigo. Beleza? Vocês estão lá na sua casa aí, ó, escrevendo o artigo. Como é que o corpo fica quando você está escrevendo o artigo? Posição de escrever, assim. Como é que vocês gostam de se posicionar para escrever? Eu acho que eu não posso reproduzir muito, porque normalmente eu começo a cantar quando eu estou escrevendo. Então, pense que vocês estão escrevendo esse artigo e vai falando alto. Você mesma vai falando alto o que é que você está pensando, o que é que você está sentindo quando você está escrevendo esse artigo. Ai, meu Deus. Bom, eu estou pensando aqui que, bom, acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é inventar um título para isso. Porque depois do título, aí eu vou destrinchando. E aí eu acho que eu consigo fazer um capítulo. Ai, meu Deus. Nossa, mas como é difícil, né? Achar referencial teórico sobre isso, gente. Puta que pariu, olha só. Quase não tem uma coisa que seja atual, né? Nesse esquema de... Quase não tem pesquisa nessa área. É muito difícil a gente ter que criar um referencial teórico. Vou ter que pegar vários artigos fragmentados. Meu Deus, como é difícil. Nossa, não sei nem por onde começo aqui. Tá complicado. Ai. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Amanda, seu microfone. Desculpa, Ofélia, você estava falando que você ia fazer o seguinte, né? Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou visitar os meus dados. Eu vou olhar quais foram as perguntas que eu fiz nesse questionário e... Não posso começar por aqui, eu tenho que... Já sei. É a história do título. O título me leva a procurar os referenciais teóricos. Realmente, tem pouco trabalho nessa área. Porque, engraçado, quando fala de cavalo e fala de dona de cavalo, só fala de dona de cavalo rico. Só fala de cavalo de aras. Ninguém pensa nos cavalos de gente pobre. Ah, meu Deus. Então esse é um recorte importante. Eu já sei. Eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou fazer aqui no caderno um esboço. Um esboço só com subtítulos, sabe? Com itens. E aí eu vou tentar compor o texto para cada um desses itens. Acho que eu vou fazer isso. Cara, as políticas públicas são terríveis para as pessoas que são de baixa renda, que utilizam o cavalo como transporte. E também a saúde animal, a saúde desses animais também são totalmente precárias. Eu acho que eu vou juntar esses dados. Mas antes eu acho que eu vou comer. Nossa, mas olha, eu vou te contar. Ai, gente, é complicado mesmo. Ai, só fala de gente rica. Aí, quando a gente leva isso pro lado social, a gente tem que ficar ouvindo que pobre só tem uma mata, que precisa de... que pobre só tem privilégios do governo. E aí é difícil, né? A gente tem que pensar em políticas públicas e ouvir essas coisas no dia a dia. É complicado. Nossa Senhora.
Eu acho que eu vou começar com a Helena, para ver se ela tá entendendo alguma coisa, porque eu tô muito perdida. Pausa na cena. Encerremos a nossa cena. O telefone tocado, ia se ligar, ia ser tudo. Sim. Eu não acredito que a gente problematizou sobre cavalo. A gente problematizou sobre cavalo, mano. Encerramos a nossa cena e que a gente, às vezes, fica entrando, às vezes, ou entra demais no personagem, ou entra de menos no personagem, mas fala de como esses papéis, né, estão extremamente relacionados, né? Cada um no seu processo de escrita, mesmo em meios remotos, mas também diz muito de um nós, né? Agora, como é que foi fazer? Rapidamente, assim, uma pequena frase. Como é que foi fazer agora? Foi uma delícia. Eu tô me divertindo. Foi uma delícia. Eu realmente passo por essas confusões quando começa. E, de alguma forma, a cena me trouxe para esse lugar. Então, foi uma delícia. E, à medida que eu ia fazer... acabei de inventar um título. O processo criativo, ele é constante. Então, mesmo interpretando, esses processos criativos, ele vem. E traz... Assim, claro, nós não somos atores. Então, esses exercícios levam para o lugar que a gente já conhece. E quando eu disse, acho que uma estratégia é criar o título e a partir daí ir desmembrando, é uma estratégia que eu uso quando eu escrevo. Então, foi por isso, aí o título saiu. Ótimo. Meninas, Débora e Kathleen. Kathleen, você quer falar comigo? Não, pode falar, Débora. Sinceramente. Mas como é que foi o processo de fazer essa cena? Como é que vocês sentiam? Como é que foi o processo? É igual a Betinha falou, acho que a gente acaba se encontrando, né, na cena, assim. Eu vesti a persona. Mas eu acho que, assim, principalmente nesse processo, quando eu quero... Principalmente os temas que eu costumo pesquisar, eu tenho muito que fazer uns recortes, assim. Eu tenho que sair recortando um monte de coisa para poder fazer um referencial teórico. Foi por isso que eu falei. Porque já estou acostumada. Toda vez que eu vou fazer um artigo, eu tenho que fazer dessa forma. Eu tenho que pegar um artigo de um lado, artigo do outro, pegar um livro, pegar as coisas para poder montar um referencial teórico legal, né? Sobre aquilo que eu estou falando. Então, me remeteu muito a isso. Kathleen? Eu senti no desespero de ficar interpretando dados. Porque a gente tem um monte de coisa e juntar tudo. E ao mesmo tempo que eu tô entendendo, não tô entendendo. Então eu saio, realmente, eu vou comer. Isso é um fato, tá na minha vida real. Realmente, quando eu tô falando, cara, eu não tô entendendo nada, eu vou lá e vou comer alguma coisa. Tá lindíssima, amei. É a meditação da Kathleen, gente. Cada um. Ótimo. Agora, Sarana, o que você observou das duas cenas construídas, pensando especialmente o que a gente está trabalhando aqui nessa oficina, né? Pensando essa escrita mediada pelo afeto, em que a gente está localizando um corpo, em que a gente está localizando um coração, e que a gente está considerando esse corpo dentro de um contexto universitário. O que você pode observar? Tá bom. Sobre a primeira cena, eu vi que, assim, apesar dessa dificuldade de entrar no personagem e tudo mais, vocês se caracterizaram muito bem, porque o Félio tá ali, acabou de descer do ônibus, entendeu? Veio correndo, tá em cima da hora, não sabe onde é a sala, e ela tá sentindo essa emoção de ser caloura, sabe? E mesmo que seja a emoção de ser caloura, não é igual a de todo mundo, porque ela já é uma pessoa mais velha, né? Ela não é uma menina que saiu do ensino médio e tá indo pra faculdade. E aí a Kathleen já é amiga do pessoal que
que está na faculdade, então ela já tem meio que um certo contato com aquilo. Então ela já sente a faculdade de uma maneira completamente diferente da que a Ofélia está sentindo. Amanda, né? Amanda. Isso, Amanda. Gente, eu sou péssima com nomes. E eu anotei o nome da outra. Helena. E Helena já está saturadíssima do primeiro curso. Ela falou assim, não tenho nada para fazer, vou estudar, vou fazer outro curso da UNB. Então, eu já tenho outra relação com a UNB, porque ela já conhece muito daquilo. Ela já conhece sobre a escrita, ela já conhece sobre a escala, ela já conhece de laboratório, ela já conhece todas as coisas. Então, cada uma ali está sentindo e está com uma relação diferente com a universidade. E aí, sobre a segunda cena, eu não sei mais dizer qual que eu gostei mais, que eu amei, mas sinceramente, melhor questão de gosto mesmo, mas de observação, assim. Isso. Não, eu tô falando porque eu amei, assim, a construção da cena, entendeu? Eu não sei qual das cenas eu amei mais. Entende? Achei sensacional. Enfim, sobre a segunda cena, eu vou falar os nomes que eu não lembro, gente, de Débora. Eu vi ela bem afetada com o fato de procurar, de achar referenciais, né? Nossa, tem pouca coisa sobre isso. E, assim, quando eu estou escrevendo, pelo menos, eu tenho muito de ficar desesperada desse jeito também, de não achar as coisas que eu preciso. Que, poxa, eu preciso escrever, ela precisava escrever aquele referencial, ela não achava referências, isso vai tomando conta, né? Então ela vai sendo afetada de uma forma. E aí depois que a Ofélia falou sobre, né, a revisão dos dados, que ela estava ali, né, começando pelo título, aí depois ela já pulou para outra parte, não, eu vou começar pela revisão dos dados, vou procurar artigos agora. Aí ela volta para o título, ela está meio que por onde que eu começo? Então, elas estão sentindo meio que a mesma coisa, né? Meio que esse desespero de uma não achar e a outra tá perdida de onde que começa, por onde que vai, mas elas estão sentindo da mesma forma. E aí, o nome de Kathleen é Amanda. E aí a Amanda já chega, né, revoltada com o tema. Ela já sentiu, né, começou a ter uma relação diferente com o tema, porque ela foi problematizar essas políticas públicas, né? E aí a gente volta para a Ofélia, ela está problematizando também. Nossa, mas só tem artigos sobre dono de cavalo que é rico, e as pessoas que estão na rua, que não são, entendeu? As pessoas, os próprios carroceiros, como que a gente vai fazer para fazer esse trabalho? Então, elas são afetadas do mesmo jeito. E aí volta para Débora, que é Helena, e ela está se afetando do mesmo jeito também. Então, assim, as três começaram a ser afetadas, a sentir essa escrita de uma forma diferente, mas, apesar disso, elas foram conversando, né? Sentindo esse trabalho de uma mesma forma. E aí, quando ia para a parte da interação, que essa é a minha parte preferida, a cena foi cortada, e é isso. Vocês acham que as observações feitas por Sarana convergem com as percepções que vocês tiveram? O que ela falou está convergente com o que vocês perceberam? Sim. Olha só, olhando daqui, do meu lugarzinho, eu fiquei pensando algumas questões, eu queria chamar vocês para a gente conversar sobre essas questões. A gente começa a nossa oficina falando como as questões em que a gente gosta de conversar, gosta de pesquisar, gosta de escrever, elas assumem uma leveza. É isso, né? Eu estou colocando o nome leveza agora. Esse nome não apareceu enquanto vocês estavam falando, mas estou colocando o nome leveza agora porque era essa sensação que eu tinha. Que ainda que eu considere as pressões quanto aos prazos, quanto à necessidade de um aperfeiçoamento da linguagem, quanto... ainda que eu considere todos esses elementos, escrever sobre o que se gosta, escrever sobre temáticas que te interessam, como Débora falou, sobre as questões de gênero e sexualidade, né? Temática que cada uma gosta, parece que ela vai assumindo
uma dimensão ao ponto de parecer leve. Esse é um ponto que eu fiquei pensando. Ao mesmo tempo que, quando eu olho para as cenas que foram feitas, especialmente a segunda cena, que a Ofélia, aliás, desculpa, na primeira cena, só que numa segunda parte, a Ofélia vai falar que ela que ela escreve resumos de livros que ela lê, né? Ela tá lá, enquanto comerciante, entre um tempinho e outro, quando dá, ela olha, vai lendo o texto e depois produz um resumo, e ela fala de um jeito que me transpassa muita... ao mesmo tempo que uma serenidade, uma perenidade, né? E aí a gente tem a Helena, que ela retrata da seguinte maneira: como é que você faz um resumo? Você pesquisa sobre um assunto, você escolhe uma fonte para você pesquisar, você pesquisa sobre esse assunto, você troca com seus pares e depois você faz um resumo. É isso, né? E não estou dizendo que o processo de escrita do resumo da Ofélia não tem uma firmeza, mas ela tem uma dimensão que pode ser diferente, e aí me remete ao que a gente falou no início do nosso encontro, sobre a dimensão de estar permeável àquilo que me afeta e não compreendendo afeto como uma perspectiva romântica, né? Mas como aquilo que te afeta, aquilo que te transpassa, aquilo que em alguma medida te impacta. Fiquei refletindo sobre isso. O que vocês acham? Como é que vocês ouvem isso? Eu acho que a Débora, ela passou uma vivência dela bem acadêmica, né? Porque ela já passou por uma graduação, já está em outra, então ela está bem naquele mundo acadêmico, tem que seguir essa metodologia. Esses padrões. A Ofélia não, a Ofélia ela já tem uma vivência de vida, então ela já tem como é que se fala? A vida já ensinou para ela muita coisa, então ela já entra com essa pegada totalmente diferente, que também pode ajudar a Débora de tirar essas coisas, esse processo de escrita meio engessado. Era isso que eu fiquei pensando, sabe, Kathleen? Como é que a gente leva para um espaço acadêmico essa dimensão da leveza no processo de escrita, pensando especificamente no processo de escrita? E eu não estou dizendo que não tenha que existir um rigor técnico, um rigor em um nível pragmático, né? Mas que a gente também traga para esse contexto acadêmico essa dimensão, o que você falou, por exemplo, né, de trazer as experiências do sujeito, trazer as experiências da Ofélia também para o processo de escrita, em que ele pode acontecer de forma firme, mas que existe uma sensação na fala de uma leveza. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para a gente, quanto à necessidade da gente considerar que essa é uma cena em que a gente não destacou as questões relacionadas, e nem está destacando agora no processamento, né? As questões relacionadas sobre os diferentes sistemas de opressão e como eles afetam os corpos de forma diferente, né? Então, o que passa uma mulher branca é uma coisa, o que passa, as experiências que passa uma mulher negra é outra coisa, e a depender da faixa etária, a depender da classe social, isso também é completamente distinto. Então, a gente, e aí a gente já vem em trabalhos distintos, né? Mas a gente já vem há algum tempo, nós 5, realizando algumas atividades, alguns projetos, algumas coisas, é uma compreensão nossa, mas que a gente não está se dedicando para destacar isso aqui nessa oficina, né? Então, fecha parênteses. Agora, a minha questão, que a partir do que você falou, e olhando para as cenas, olhando para as coisas que a gente falou até então, é como que a gente pega, como a gente utiliza e considera, melhor considerar, como é que a gente considera as nossas experiências
e leva esse lugar, e leva para esse lugar acadêmico, né? De um modo em que as experiências elas possam caminhar por uma leveza, ainda que exista conflito, ainda que exista enfrentamento. Como é que a gente consegue fazer isso? Como é que vocês acham? Então, ouvindo você falar, me deu um medo. Porque nós começamos, de fato, associando a leveza ao gostar do tema, tá? No entanto, a academia, ela, com esse rigor todo e com as técnicas que a gente vai usando, nós podemos, de fato, de alguma forma, matar até esse desejo. Sabe? E não é raro. Não é raro você ouvir de alunos saindo do mestrado ou do doutorado que odiou. Eu detestei ter que escrever aquela tese. Depois que eu terminei, eu fiquei anos sem olhar aquela tese, porque essa angústia gerada pelo processo afeta tanto o sujeito que, apesar dele sair do processo como... assim, por mais erros de escrita que uma tese tenha, ou uma dissertação, ela promoveu um aprendizado fantástico sobre aquele tema. Então, aquele sujeito, ele se apropriou, querendo ou não, de um aprofundamento daquele conhecimento. E ele termina o processo não querendo olhar para trás, não querendo olhar o seu texto. Ai, Tati. É melhor a gente pesquisar aquilo que a gente não gosta. Agora eu me preocupei também, Betinha. É brincadeira, mas também. Oi? Agora eu fiquei preocupada também, porque eu já escutei isso das pessoas que já terminaram a graduação, não precisou nem ser do mestrado, que não querem mais ver o TCC na vida. Tá vendo? Acabou. E é isso, que foi o pior tormento da vida deles, foi terminar de escrever aquele TCC. Então, tá vendo como essa oficina é importante? Porque a gente não tem na universidade um espaço para conversar sobre isso. Então, assim, a gente passa pelo processo, é afetado por ele, mas nunca se permitiu um tempo para analisar o seu sentimento ao longo daquele processo, da escrita. É como se ela fosse independente. E a outra coisa, cara, esses exercícios de psicodrama são muito legais. Fazer esse destaque, desculpa, mas também fazer esse destaque que eu esqueci de me apresentar enquanto psicodramatista, então essa oficina ela é pautada numa metodologia psicodramática, que pode parecer, para quem está chegando agora, para quem desconhece, que é uma coisa feita... Me ajudem com a palavra, gente. É uma coisa feita aleatoriamente, assim, despretensiosamente, mas não é, né? Todas as perguntas, toda a estrutura, ela é pautada numa metodologia psicodramática. Fecha parênteses, obrigada. Porque ela traz questões interessantes. Então, assim, eu não tinha pensado em que a Ofélia seria uma pessoa mais velha, mas à medida que eu fui fazendo Ofélia, ela foi tendo essa força e essa energia de uma pessoa mais velha, assustada com o ambiente.
E Sarana, eu achei fantástico o resumo e como você pensou as cenas, foi muito legal. Ai, gente, adorei os personagens de vocês, sem condições. Tudo pra mim. À medida que Sarana foi falando, Catherine, você foi pensando em alguma coisa? Enfim, o que vocês têm também a falar sobre isso, Catherine, Débora? Não, eu só ia falar que, tipo, a Betinha falou, né? A doutora Elizabeth falou que a gente normalmente nem pensa sobre como a escrita afeta, mas a gente também nem é convidado, na verdade, a pensar, né? Sobre como a escrita afeta a gente. Então, é uma coisa que a gente não pensa, mas a gente também nem tem uma oportunidade da reflexão. Tipo, ninguém fala, nossa, como é que você se sentiu escrevendo esse artigo? Todo mundo, os professores perguntam, e aí, o artigo tá pronto? Tá pronto. Mas como é que Ou tá o como tá o processo de artigo, escrita? não tá. É, Como tá você escrevendo? exatamente, é sempre assim, como tá o objeto está ali, ó, o artigo. O artigo tá Tá lá. Agora você, não quer saber de você, Eu não. mesmo aqui não tô. Então não rola muito O artigo tá lá, vamos só dar uma pausa, assim, né? O artigo tá lá, eu mesma que não tô. Marquemos essa frase. Eu me identifiquei tanto. Eu acho que eu falei essa frase, mas é muito, cara, me lembrou agora de uma coisa que eu reclamei essa semana, porque eu falei, né, no grupo, que eu não consigo fazer essa escrita. Agora que eu lembrei, assim, eu falei de uma maneira muito inconsciente, mas agora tá total consciente, que realmente o artigo tá lá, eu não tô, porque a minha escrita acadêmica, o jeito que eu aprendi a escrever, ele é muito distante, assim, ela é aquela coisa bem engessada mesmo, assim, tipo, é bem em terceira pessoa, é bem com as palavras bonitas, assim, mais distantes. Eu acho muito bonito como o pessoal da história escreve, porque o pessoal da história escreve de uma maneira muito poética, eu acho muito bonito. Eles colocam umas palavras, umas coisas assim, que fica muito, sabe? Tipo, você se sente confortável lendo o texto. Eu aprendi, não sei se meus textos são muito confortáveis de ler, gente, assim, sendo honesta, mas eu aprendi a escrever de uma forma completamente diferente, uma coisa bem, bem com padrões, né, ali de escrita. Eu não aprendi a escrever, tipo, me colocando no texto. Eu fui escrever um texto esses dias que eu tive que escrever em primeira pessoa, eu quase morri. Porque eu nunca vi coisa escrita acadêmica que a pessoa tivesse que se colocar em primeira pessoa. Para mim foi a morte, sério. Quando eu vi, eu falei, eu não acredito. Foi um desespero, de verdade. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei escrever assim, vai ficar horroroso. E eu realmente achei muito horroroso. O processo, assim, achei muito feio. Até agora, eu não sei se eu achei até bonito, mas, assim, é muito difícil. Porque eu tenho uma tendência de julgar muito o que eu faço. O que as outras pessoas fazem, eu consigo valorizar muito, cara. É incrível, assim. Eu consigo super valorizar de coração. Agora, o que eu faço, eu não consigo falar assim, cara, olha, eu escrevi isso, tá... Nossa, tá lindo esse texto. Eu acho que até hoje na minha vida, eu nunca falei assim, cara, esse texto tá bom. Né? Eu não consigo, sabe? Então, para mim, a escrita acadêmica chega assim, chega batendo e eu termino apanhando. Eu acho que o processo de escrita ele vai se distanciando no momento do processo educacional mesmo. Quando você está lá no terceiro jardim, você está desenhando, o processo criativo é muito mais fácil. O professor deixa você se colocar dentro do texto, você fazer o seu processo criativo, você contar a sua história. E depois, no ensino fundamental 2, acabou isso, agora você vai ter que fazer uma introdução, que ela tem esse formato, um desenvolvimento e uma conclusão. Aí você vai chegando no ensino médio, agora no ensino médio você tem que aprender a fazer uma prova para o Enem, que tem que problematizar, você tem que resolver esse problema. E a gente vai começando assim. E a gente eu acho que a gente vai entrando em etapas diferentes, mas a rigidez do processo de escrita continua, entendeu? Só vai mudando. Eu acho isso. Será que isso não é um defeito de formação dos professores? Das áreas, especialmente das ciências, que acabam refletindo nesse modelo? Tá? Por quê?
eu não tinha pensado nisso ainda não, mas essa fala me lembrou de que, tá bom, por um lado, a academia exige uma determinada forma de escrita, tá? Tudo bem, ela pode ter critérios, ela pode ter regras, mas ela não precisa destruir o processo criativo e ser todo mundo igual, tá? Isso fala um pouco da falta de respeito que a própria academia, vou me trucidar, que a academia tem com o conhecimento do senso comum, entendeu? Eles não podem se confundir, mas um pode apoiar e, historicamente, um apoia o outro, entendeu? A pesquisa científica, ela parte de uma base de senso comum, do eu acho. Eu acho que isso pode ser explicado assim. Aí eu posso criar um experimento para corroborar ou não aquilo que agora eu vou chamar de hipótese. Eu posso ir formalizando o processo, mas ele nasce de um interesse, e esse interesse é humano, ele é do senso comum. Entendeu? Agora, qual é o lugar que a gente coloca esse conhecimento dentro da academia? E ele vai se refletir na forma com que a gente escreve, tá? Porque, da mesma forma que eu espero, dentro de um artigo, com todo o rigor científico, para que ele seja aceito numa revista, eu espero que, em algum momento, aquele artigo reflita o que o autor do artigo pensa sobre aquela temática. Entendeu? E a maior parte das vezes, principalmente quando a gente olha os TCCs, é que ele tem um tempo enorme que o aluno, o autor, tentou trazer a bibliografia, coletou os dados, mas ele faz uma discussão que é muito pequena. E é pequena porque ela tende é mais importante ele descrever aquilo que ele encontrou do que ele fazer uma interpretação, que é o momento do texto criativo. E aí ele realmente não sabe fazer. É o texto de primeira pessoa. Sou eu que penso assim. E ele não é terceira pessoa. Entendeu? Eu acho que estes dados estão refletindo isso, isso e isso. E eu acho. Se você não achar, tudo bem. Eu tenho que dizer o porquê que eu estou pensando daquela forma, mas sou eu. Entendeu? E a outra coisa é que a gente deixa de olhar as culturas. Sabe? Tem a ver com o recorte que a Tati fez. Uma mulher branca de uma determinada classe social tem um modo de ver que é diferente de uma mulher negra de outra classe social. Ou, sei lá, não importa qual, de um homem, de uma mulher. E esse olhar, a gente está cerceando cada vez mais. Bom, eu não sei. Não, era isso que eu queria falar. Eu falo muito. Foi ótimo, gente. Maravilhosa. Foi ótimo. E, inclusive, porque eu acho que, considerando as trajetórias de cada um que está aqui presente, existem muitas conexões e a gente vai refletindo efetivamente, né? Quando a gente propõe juntas viver essa oficina sobre escrita mediada pelo afeto, estamos todas envolvidas nas reflexões relacionadas ao processo de escrita, que muitas vezes, como vocês mesmos falaram, fica muito aquém, porque existe uma questão, por motivos diversos, né?
por exemplo, uma questão de prazo. Finalizar a produção de um artigo até tal data. E aí, logo em seguida, existe uma outra atividade, logo em seguida, uma outra atividade. O tempo para o processamento do como é que eu me percebo enquanto escritora desse trabalho, ele acaba ficando ausente. E aí, para pensar, olhar para o que a gente viveu aqui hoje e refletir sobre as nossas falas, eu queria destacar algumas contribuições, né, de alguns autores, de algumas autoras. E aí a gente vai se encaminhando para o final dessa oficina, considerando que ela tem um caráter de refletir sobre, de elaborar coletivamente estratégias, a gente vai pensando junto aqui o que é que surgiu como estratégia, né? Para que a gente consiga olhar para o processo de escrita, considerando a dimensão afetiva, considerando que essa escrita ela é corporificada, ela não é uma escrita neutra, ela não é uma escrita impessoal, né? Que ela fala de um sujeito, ainda que eu escolha gramaticalmente colocar as construções gramaticais na escrita do texto de uma forma impessoal com sujeito indeterminado, né? Mas como é que eu vou tornando esse processo de escrita meu autêntico e ele reflete essa dimensão afetiva, né? Então, pensando nas coisas que a gente falou, nas coisas que a gente viveu e o que outros autores estão trazendo, eu queria trazer primeiro uma fala da professora doutora Rosane Borges. Ela fez uma conversa com o professor doutor Anderson Nascimento, que é da UNB, do Darcy, né? E juntamente com Vinícius da Silva, eles estavam pensando sobre o pensamento de Bell Hooks hoje. Falando Bell Hooks hoje, está disponível no YouTube, né? E aí tem um momento que a professora Rosane, ela fala assim, a partir de Bell Hooks, né? A gente precisa olhar e precisa pensar a fala como um lugar. E aí, quando a gente fala assim, eu penso essa fala como lugar, essa fala também transposta para um papel, né? A gente escrevendo isso também é um lugar, não é uma ausência de lugar, né? E aí, o professor Anderson Flor do Nascimento, ele fala assim, né, que uma coisa muito interessante que Bell Hooks faz é trazer as suas produções escritas relacionando com a própria experiência. E aí ele ainda fala, não é que a gente já não fizesse isso, mas a gente precisa evidenciar um posicionamento, né, em que essas experiências elas são destacadas, que a gente vai pesquisar e a gente vai escrever muito frequentemente sobre elementos que em alguma medida afetam a gente, que em alguma medida nos mobilizam, né? Então, isso é uma outra questão. E aí tem uma questão, um elemento também muito interessante que ainda nessa conversa eles trazem relacionado ao pensamento de Bell Hooks, que é a gente também pensar esse lugar da margem, mas considerar não apenas os sujeitos, não é a Betinha, não é a Kathleen, não é a Sarana, não é a Débora, a gente pensar a dimensão da comunidade, a dimensão da coletividade para efetivar transformações, né, possíveis, e isso a gente está pensando isso dentro de um contexto de escrita, né? Então, essas foram observações quanto à questão da língua, da linguagem, dessa fala como um lugar, e por isso ela vai denunciar, e ela pode ser capaz de denunciar os diferentes sistemas de opressão que insistentemente afetam, interferem nas construções subjetivas do sujeito, né? Isso pensando no nível individual, e isso pensando também em coletividades, né? Então, essas também são contribuições importantes. E aí tinha uma outra questão que a gente queria trazer aqui para a nossa conversa, aqui para a nossa oficina, e aí eu vou citar integralmente o que fala Bell Hooks, né? Ela diz assim, reconhecer que nós
nos tocamos uns aos outros na linguagem, parece particularmente difícil em uma sociedade que quer que acreditemos que não há dignidade na experiência da paixão e que sentir profundamente é ser inferior, pois dentro do dualismo do pensamento metafísico ocidental, ideias são sempre mais importantes que a linguagem. Para cicatrizar a fissura da mente e do corpo, nós, povo marginalizado e oprimido, tentamos retomar nós mesmos e nossas experiências na linguagem. Nós procuramos construir um lugar para a intimidade, incapazes de encontrar tal lugar no inglês padrão. Nós criamos a fala rompida, a fala imperfeita, desregrada do vernáculo. Então, fala, Betinha. Não? Então, isso, pensando na dimensão da paixão, pensando na dimensão do afeto e do amor, e não compreendendo eles enquanto sinônimo, uma coisa que a gente poderia também se perguntar, assim, o que é, né, que a gente está entendendo enquanto amor e enquanto afeto, assim, o que impactaria a gente colocar o nome dessa oficina de escrita mediada pelo amor? Será que estariam correspondendo a sinônimos, né? E aí, a Bell Hooks, ela tem um posicionamento que muito me impacta, que muito me mobiliza, que ela fala assim, olha, o amor inclui o afeto, mas não é apenas o afeto, né? E aí eu vou citar algumas coisas que são indispensáveis também para que se tenha amor. Ela fala da importância do cuidado, da importância também do afeto, da importância do reconhecimento, do respeito, do comprometimento, da confiança e da comunicação aberta e honesta, né? E aí a gente vai pensando que olhar para a dimensão do amor num contexto em que ainda existe muita reificação de sujeitos marginalizados, olhar para a dimensão do amor é potencialmente transformador, né? E aí o Anderson Flow, ele fala assim, o amor é percebido por Bell Hooks como um gesto, né? Como um gesto de cuidado e como um vetor de transformação da comunidade. Então, eu acho que esses são elementos que são importantes, né, de a gente trazer para cá, porque eu acho que eles podem indicar um caminho, né, em que a gente busca olhar para esse contexto, que é o contexto acadêmico, a partir de questionamentos, por exemplo, da dicotomização entre corpo e entre um sentir e entre um saber, um conhecimento, né? Entre um pensar e um sentir. E aí, quando vamos para as contribuições de Renato Nogueira, quando ele fala de Amenhotep em relação à filosofia antiga africana, eu queria, por fim, citar assim, duas coisas. O que seria cardiografia do pensamento? E aí eu quero fazer um recorte, né, que é um pensamento, uma construção filosófica extremamente complexa, né? E aqui a gente está, de fato, pensando especificamente a cardiografia do pensamento e pensando especificamente as provisões também como caminhos que podem indicar na nossa elaboração de estratégias para uma escrita que ela é mediada pelo afeto, né? Então, ele fala assim, Renato Nogueira, professor doutor Renato Nogueira, o coração, nessa perspectiva filosófica, quemética, enquanto o coração ele passa a ser uma sede de pensamento, uma sede das ações e uma sede do caráter. Então, nesse sentido, cardiografar quer dizer fazer que as palavras elas passem pelo coração e sejam equilibradas, que elas sejam harmônicas. Isso é, que elas tenham o mesmo peso de verdade. E em outros momentos o professor ele vai falar sobre essa dimensão da harmonia, remetendo a um símbolo que é muito importante para a filosofia quemética, que é a filosofia que é um símbolo da balança, que eu não vou entrar aqui
enfim, né, nessa dimensão. Esse mérito. Mas para a gente pensar assim, né, para a gente trazer aqui para nossa conversa essa dimensão do cardiografar como um caminho técnico, inclusive possível, como um caminho que ele é filosófico, mas que ele também pode contribuir tecnicamente para que a gente alinhe essa dimensão entre a língua e o coração, né? Pensando que elas estão intimamente relacionadas. E aí, por fim, o professor ele vem falar das provisões, que são termos retirados, assim, eu vou citar tal qual está no texto dele, certo? O que está em consonância com algumas técnicas de inspeção do coração, denominadas aqui de cardiografia filosófica, que reúnem 5 provisões. Termo retirado das funções administrativas dos altos funcionários, como o filósofo Amenhotep, que aqui indica um conjunto de técnicas, um conjunto de atitudes e precauções metodológicas. Quais seriam esses conjuntos de técnicas ou precauções metodológicas, né? Uma primeira técnica é a audição atenta do próprio coração. Será que eu estou conseguindo ouvir, entender o que é que está surgindo desse coração, o que é que está movimentando, o que é que está pulsando nesse coração? Esse seria um primeiro ponto, uma primeira provisão. Uma segunda provisão seria a leitura dos ensinamentos dos que viveram atentos ao próprio coração. E aí me remete aqui a uma dimensão também enfatizada por Bell Hooks, quando ela vai falar sobre a linguagem, quanto à memória, a importância da memória, a importância da raiz, a importância de olhar para quem nos antecede, né? Então, me recorda aqui um pouco disso. Uma terceira provisão seria a pesquisa do coração através das palavras. Uma quarta provisão seria um exame cuidadoso daquilo que as palavras, daquilo que vem das palavras do homem inflamado. E, por fim, uma firmeza e um caráter resoluto no e do coração. E aí ele também, em outros momentos, vem falar assim, que olhar para todas essas provisões contribui para que os sujeitos, eles sigam em direção a uma serenidade porque essa dimensão, língua, coração, esses elementos que, portanto, foram separados, né, dicotomizados, fragmentados, né, esse corpo e esse pensar, a gente vai conseguindo integrar e vai conseguindo agir, vai conseguindo atuar e vai conseguir falar de um modo que é coerente com o que a gente acredita, porque esses elementos, eles estão conectados, sabe? E aí, quando Betinha fala há pouco, assim, né, da importância da gente olhar para as culturas, quando Betinha fala também há pouco sobre a gente passa a refletir e às vezes a ter medo e às vezes a ficar meio bem preocupado, assim, né? A gente está todas aqui, nesse caso, né, vinculadas a instituições universitárias, e quando a gente ingressa lá, o que é que a gente tem feito das nossas experiências, né? Qual é o lugar que essas experiências têm assumido à medida que a gente tem escrito, né? E como é que eu posso, por mim, e no nível individual, mas também no nível coletivo, institucional, promover espaços em que a gente consiga refletir sobre os processos de escrita, né? Por exemplo, esse é um espaço, né, que a gente tem utilizado e que completou 1 ano, fez aniversário, para que a gente consiga parar um tempo e nesse diálogo e nessas trocas, falando o que nos aflige, o que é que nos movimenta, o que é que nos mobiliza, né? Instituir esses espaços de troca, como disse Débora. Então, eu fico pensando nesses elementos, tanto nas provisões, quanto na atenção que se tem para a linguagem e o que ela diz da gente, também como estratégias para que a gente mantenha conectado essa língua e esse coração, né?
Enfim, eu fiquei pensando as estratégias um pouco nesse sentido. O que por agora vocês conseguem pensar? Primeiro, vida longa ao projeto. Reconhecer que esses espaços são necessários, e eu acho que é ampliar, tá? À medida que... Bom, eu também fui apresentado ao projeto o ano passado, na semana de extensão, e porque eu fui lá xeretar. E naquele momento eu percebi que era importante. E agora eu estou absolutamente convencida. De hoje em diante, contem comigo como colaboradora e como uma figura importante para difundir essa temática dentro da universidade, que ela é importante. Tá? Muitíssimo obrigado, professora, doutora Elizabeth. É muito importante contar com você, muito mesmo. Nossa, assim, para mim, eu realmente nunca tinha parado para pensar sobre esse sentir ao escrever, né, ao produzir. Eu achei, assim, extremamente preciso isso, especialmente pelo momento que a gente vive, né, porque apesar de nós estarmos longe e tudo mais da UNB Física, a gente está continuando nosso semestre, né, à distância, e nós continuamos escrevendo à distância. Então, quem sabe até esse momento de escrever um artigo ou alguma outra produção para a faculdade nesse modo remoto nos faça sentir outras coisas, né? Nos faça sentir de uma forma diferente afetados por essa escrita. Então, assim, eu achei essencial a gente discutir isso aqui. Acho que seria ainda mais essencial se fosse presencial, para a gente estar mesmo que captando ali, sentindo todas juntas, né, o que a gente veio para discutir. Mas eu achei assim, sensacional, amei muito, muito mesmo. E parabéns pelo projeto que está de aniversário. Me sinto honrada em estar no aniversário do projeto. Parabéns. Eu também, eu concordo com a Sarana, eu nunca tinha parado para pensar sobre... Cara, e eu? Eu tô escrevendo sobre isso, mas e eu? O que eu tô sentindo sobre isso, né? Eu nunca tinha parado para pensar, eu sempre, tipo... tô nem aí pra você, presta atenção na escrita, olha, só precisa da escrita. Agora... Ai, meu Deus, como é que fala sem xingar? Não sei, vai pro canto. Não sei. Senta lá, Cláudia, senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia, eu só quero saber da escrita mesmo, foi muito importante, muito obrigada pelo convite, Tatiana. Eu acho que daqui para frente meu processo de escrita vai ser muito diferente, vou mais prestar atenção mais em mim, o que eu estou sentindo sobre aquilo, e tentar me colocar a minha personalidade mais na escrita, entendeu? Não me dissociar tanto assim, sair do eu, Kathleen, sabe? E eu acho que é isso, muito obrigada, parabéns pelo projeto, que é muito lindo. E é isso. Me sinto muito contemplada pelas minhas companheiras de participação aqui, mas eu também nunca tinha parado para analisar, e eu realmente nunca tinha parado para analisar. Eu sou uma pessoa que raciona, né? Eu torno as minhas questões muito racionais, assim. Eu me afasto muito dos meus sentimentos enquanto pessoa mesmo. Então, na escrita não seria diferente. Mas é muito importante mesmo a gente ser chamada, né? Para pensar nesse lugar, no lugar de como é a Débora que está escrevendo, o que ela está sentindo. Ela está sentindo? Sim, ela está sentindo. O que ela está sentindo? Então, é muito importante mesmo a gente pensar nisso. Eu vou tentar me atentar, inclusive, a isso, porque eu sempre reclamo muito na terapia sobre isso, sobre o meu processo de escrita, sobre, às vezes, eu receber uma correção que me machuca, às vezes eu ficar
dias, semanas, meses sem conseguir escrever, sem conseguir fazer nada, por enfim, né, por algum bloqueio aí criativo que tem a ver com a forma de sentimento, né, de como me sinto. Então, me sinto muito, muito feliz também de estar aqui, Vou parabenizar o projeto também pelo ano. Obrigada pelo convite, Tati. E é isso, acho que a gente tem que pensar bastante sobre isso mesmo. Essa é uma questão que deve ser muito levantada mesmo. O tempo todo, aí, todos os dias. É um projeto nosso, né? A gente está aqui juntas e as reflexões sobre escrita, elas não estão inscritas nesse espaço e nesse tempo, né? Elas vêm de outros tempos. Em se tratando da gente, vem de outros tempos, em se tratando da gente, dos nossos diálogos, né, nos corredores da FUP, seja nas conversas por e-mail, nas conversas por videochamada, por reunião, enfim, são reflexões que são nossas, né, então tudo isso é uma produção que diretamente é nossa. E esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto eu acho que é muito interessante, muito inesgotável mesmo, né? Refletir sobre os processos de escrita. Primeiro porque pensar sobre linguagem não é algo que começou hoje, nem na década passada, nem no século passado, né? E a gente vai entendendo que muitos caminhos podem ser assumidos. E o caminho assumido aqui é pensar especialmente a partir da dimensão do afeto, trazendo as colaborações, o que Bell Hooks traz sobre amor, o que Bell Hooks traz sobre afeto, trazendo também as colaborações do psicodrama, enquanto método, para que a gente consiga acessar intimamente, para que a gente consiga olhar de outros pontos, né, como que nos acontece esse processo de escrita, né, e neste encontro, especialmente, trazendo outras compreensões filosóficas a partir das produções do professor Renato Nogueira, né, então, tudo isso e compreendendo assim que todas as pessoas que pautaram teoricamente o nosso encontro, a nossa conversa, o nosso diálogo, tem muitas outras produções, né? E aí, para falar da importância desse recorte, desse olhar para esse momento, para esse aqui e agora, também como uma potencialidade para olhar para as nossas outras produções. Se, por exemplo, qualquer uma de nós decidir assumir um outro compromisso com uma outra temática, um compromisso investigativo com uma outra temática, né? Que a gente também possa levar essas reflexões para esses outros processos investigativos sobre outras temáticas. E aí, para de fato finalizar, eu queria trazer uma fala da Bell Hooks em seu livro Ensinando a Transgredir, e ela diz assim: é preciso instituir locais de formação onde os professores tenham a oportunidade de expressar os seus temores e, ao mesmo tempo, aprender a criar estratégias para abordar a sala de aula e o currículo multiculturais. Então, pensando nessa possibilidade dessa construção desse espaço, eu quero agradecer imensamente a participação, o envolvimento de vocês, a presença neste dia, noite. E agradecendo também por colaborar em tantos outros projetos, né? Então, sou muito grata a todas vocês. Desejo que essa vida longa do projeto se estenda às nossas vidas, aos nossos outros projetos e as possibilidades de encontro entre a gente, não só virtualmente, como fisicamente, né? Logo mais quando a gente puder, não agora. Agora a gente está se protegendo bonitinho. Certo? E é isso, agradecer
E encerramos por aqui. Convidamos a todos que assistiram a compartilhar com quem achar que pode gostar desse conteúdo. E a gente segue nos nossos caminhos reflexivos sobre o processo de escrita, não é isso? É isso. É isso. Isso aí. Um beijo. Tchau, gente. Tchau.